Gente, coloca a imagem agora daquele menino. Presta atenção nessa história aqui que eu trago pra vocês. O Luiz Bate mandou um WhatsApp pro Rodrigão hoje à tarde. Que eu fiquei com nojo dessa mãe. Eu fiquei com nojo do padrasto. E eu fiquei com uma dó desse menininho aqui, ó. 2 anos de idade. 2 anos de idade. Um adolescente foi apreendido porque não pode falar preso, né? Um adolescente matou e estuprou esse menino de 2 anos. Matou e estuprou. 2 anos. A mãe da criança, que tem 21 anos, não estava em casa. Só que ela foi presa por abandono de capaz. A mãe, essa mulher aqui, ó, essa mulher, ela sabia que o padrasto, um adolescente de 17 anos, agredia o filho dela. Uma mãe de 21 anos, mãe não, sabia que o filho dela era agredido pelo padrasto. Ela preferiu sustentar macho, ela preferiu manter macho debaixo da casa dela do que cuidar do próprio filho de 2 anos. O filho dela de 2 anos, olha que criança mais linda. Uma criança que nem sabia o que estava acontecendo. Nesse momento está morta. Para essa mãe aqui, ó, ela vai carregar a culpa. Não existe justiça pior do que a justiça divina. Ela vai carregar da vida inteira dela a culpa do que o macho dela, que ela brigava dentro de casa, estuprou e espancou o filho dela até a morte. Reportagem direto do Cidade Alerta de São Paulo, Põe na Quadrada. O adolescente de 17 anos e a mãe da criança de 21 anos foram levados para a central de flagrantes. Henrico Pérez Marinho Teixeira de Sá tinha 2 anos. A mãe do menino disse que saiu de casa na sexta-feira à noite. Ela se encontraria com uma amiga para no sábado procurar emprego. Tinha ido para casa da minha amiga para poder eu ir no emprego que ela foi selecionada e a gente estava esperando a ligação para poder ir. À noite? Não, era de dia, no sábado de dia, era de manhã até de tardezinha. E eu deixei ele lá para me poder ir, entendeu? Só que eu tinha deixado ele de dia, saía assim para resolver as minhas coisas de dia. Foi na madrugada de domingo que ela recebeu uma ligação do companheiro dizendo que a criança estava passando mal. Para mim, ele fala que ele caiu e bateu a cabeça e ele escutou o outro neném chorando. Aí ele foi lá no quarto, o neném estava vomitando e do nada ele desmaiou e ele tentou reanimar e não conseguiu e o neném parou. O casal vivia junto há aproximadamente 1 ano. Tudo aconteceu nesta casa. A criança de apenas 2 anos estava junto com o irmão dela, de 4 anos, e elas estavam sendo cuidadas pelo padrasto, um companheiro da mãe que tem 17 anos. São muitas informações desencontradas. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender uma ocorrência de engasgamento. Mas quando chegou aqui, a situação era outra. Como que a criança foi encontrada? Quando a guarnição de resgate chegou até o local, já veio de encontro com a guarnição, com os socorristas, o padrasto da criança com a criança no colo. Entregou para a guarnição, eles já perceberam que ela estava sem respirar e sem batimentos cardíacos, então eles iniciaram o primeiro procedimento de reanimação cardiopulmonar, que era necessário naquele momento. Trouxeram para a viatura e fizeram essa reanimação. Tentaram fazer, chamou o suporte avançado com o médico do bombeiro que já estava a caminho, chegou e continuou com esse atendimento, porém foi sem êxito nessa situação. A guarnição, assim como o médico, percebeu hematomas nessa criança, então eles na hora ali decidiram chamar a polícia militar. A causa da morte foi constatada em um laudo preliminar emitido pelo IML. O laudo preliminar, que já foi emitido justamente para dar celeridade às investigações, constatou lesões que indicavam asfixia, então a morte por asfixia, bem como algumas lesões típicas de crimes sexuais, algumas mais recentes e outras mais antigas, indicando que o fato já ocorria há algum tempo.
Uma vizinha da casa tem medo de aparecer e disse que escutou um forte barulho por volta das 9 horas da noite. Aquele grito assim de criança assim mesmo, assim. Desesperada. Era, mas eu nunca passou na minha cabeça que fosse a criança daqui. A mãe das crianças disse que o companheiro sempre ajudava quando ela precisava sair e era ele quem ficava com as crianças. Ela nunca notou nenhum sinal de agressividade. Teve apenas um episódio em que percebeu que o Henrico, a criança de 2 anos, estava cheio de marcas pelo corpo, de mordidas. Ela perguntou ao adolescente se tinha sido ele quem mordeu o Henrico e ele disse que sim, e justificou. Aconteceu sim, mordidas 2 vezes. Aí ele parou. Aí no dia lá que aconteceu isso, ele estava com mordidas novamente. Mas se ele estava com essas mordidas, por que você deixou ele sozinho com o seu companheiro? Bom, para mim ele tinha mudado, porque ele falou que não ia fazer mais, entendeu? E eu confiei, eu acreditei. Ele falava pra mim que as mordidas não eram mordida para machucar, era carinho. Toda a situação causou pavor na família do adolescente. Não é porque é o meu filho, mas o meu filho, ele não seria capaz de fazer uma coisa dessa. Não seria capaz. Eu acho que estão fazendo conclusões precipitadas sobre o meu filho. Falamos com o delegado que está levantando as informações do flagrante e ele disse que a mãe da vítima ficará presa por abandono de incapaz. Já o menor, principal suspeito do crime, continuará apreendido e será autuado por homicídio qualificado e estupro de vulnerável. Ele ficou em silêncio. Foi ouvido na presença de seus advogados, ele nega a prática criminosa. Ela vai permanecer autuada e vai ser encaminhada para a audiência de custódia, onde o Poder Judiciário deliberará a respeito da situação dela. Volta para mim a última imagem dela, a última imagem da reportagem. Pode tirar a trilha, Gilberto. Uma mãe que perde um filho de 2 anos, vítima de violência sexual. O padrasto mordia e ela sabia. Ela sabia. Essa garota não é normal. Volta para mim só a última imagem da reportagem. Uma jovem que acabara de saber que o filho de 2 anos está morto. Olha a expressão dela. Eu não consigo... Olha, o adolescente vai ficar apreendido, né? Essa história que eu estava falando, 17 anos, o rapaz vai ficar o quê? Até 21 numa UNEI? Numa espécie de FEBEM lá em São Paulo? Numa casa, né, de acolhimento ao menor. E olha a cara da mãe de 21 anos, que preferiu abrigar macho. Olha lá, ela tá tranquila. Ela tá tranquila. O horror era dentro da casa dela e uma mulher está tranquila. O cara mordia o filho dela. O cara estuprava o filho dela. E ela está tranquila. Vocês ouviram o que ela falou? Ela pegou e falou o seguinte: eu achei que ele ia mudar. Eu pensei que ele tinha mudado. Ele mudou, minha filha. Mudou agora pro inferno. Olha só. Olha a situação dela. E mãe que coloca filho no mundo, porque na hora de virar os olhos e fazer o sapeca iaiá, todo mundo quer. Todo mundo se diverte, mas na hora de abrigar, na hora de acolher e na hora de cuidar de filho, ninguém quer. Ai, Rodrigo, mas você está sendo exagerado. 2 anos. Ela teve o filho dela morto 2 anos. E ela sabia. Na hora do bem bom, todo mundo quer. Na hora de cuidar, todo mundo cai fora. Pelo amor de Deus, viu?